Viúva de Alexei Navalny diz que o marido foi morto por Vladimir Putin e promete continuar a luta que ele começou. Ucrânia enfrenta grave escassez de munições. Para poupar, um comandante até já se privou de atacar um blindado russo. Começaram as audiências no Tribunal Internacional de Justiça sobre a legalidade da ocupação por Israel das terras destinadas a um futuro Estado palestiniano. Ursula von der Leyen candidata-se a um segundo mandato como presidente da Comissão Europeia pelo partido de centro-direita. Protestos de agricultores na Europa, na Chequia, chegam ao centro de Praga. Na Polónia, cortam fronteira com a Ucrânia. Num vídeo publicado esta segunda-feira, a viúva de Alexei Navalny acusa Vladimir Putin de ter assassinado o marido e diz conhecer as motivações do crime. Os aliados de Navalny acusam as autoridades russas de tentarem esconder provas ao prolongarem a investigação sobre a morte do opositor. Yulia Navalny, a que se encontra em Bruxelas, disse que o corpo do marido está a ser escondido cobardemente, até da mãe, à espera que os resíduos de Novichok desapareçam. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Na segunda-feira, a mãe do líder da oposição a Putin foi impedida de aceder à morgue, onde se acredita que está o corpo, desde a morte numa colónia penal no Ártico, onde estava detido desde dezembro. Do lado russo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu as acusações contra o presidente russo como grosseiras e inadmissíveis. Os russos continuam a prestar homenagem ao líder da oposição Alexei Navalny, que morreu a semana passada na prisão onde estava detido desde dezembro, apesar de correrem o risco de serem detidos num país onde a mais pequena dissidência pode levar à intervenção policial. Desde sexta-feira, cerca de 400 pessoas foram presas e 150 estão sujeitas a penas de prisão curtas. O corpo de Navalny está supostamente na morgue de Salekhard, perto do complexo prisional Lobo Polar no Ártico russo. A família e aliados acusam as autoridades russas de esconderem o corpo e acreditam que o presidente Vladimir Putin deve ser responsabilizado pela morte. Segundo as autoridades russas, foi realizada uma autópsia, mas foi inconclusiva e um segundo exame médico-legal será necessário. A morte de Navalny, reconhecido como o mais proeminente crítico do Kremlin na Rússia, desencadeou homenagens em todo o mundo. No Reino Unido foram deixadas flores perto da Embaixada Russa em Londres. Foram também deixadas mensagens como podem matar o homem, mas não a verdade. Na Alemanha, várias centenas de pessoas protestaram contra o regime de Putin em Berlim. Pouco antes da manifestação, a banda russa Pussy Riot lançou também um protesto próprio. Membros do grupo entoaram slogans como Putin, o assassino, em frente à embaixada. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia estão reunidos em Bruxelas e podem aprovar novas sanções contra a Rússia. A possibilidade é levantada 3 dias após o anúncio da morte de Alexei Navalny. O chefe da diplomacia europeia promete forte apoio à oposição russa. It's about 2 years that Putin launched this war against Ukraine, and it doesn't look being ready to stop it. By the contrary. So in both fronts, in the political one and in the military one, you have to continue our support to Ukraine and to the Russian people who want to be living in freedom, and to pay an homage to Navalny. Josep Borrell já propôs dar o nome de Navalny ao regime de sanções europeias contra violações dos direitos humanos. A viúva do opositor russo está presente no Conselho de Negócios Estrangeiros desta segunda-feira. O exército da Ucrânia está a enfrentar uma grave escassez de munições. É cada vez mais difícil para Kiev aguentar posições numa linha da frente de 1000 quilómetros. E as dificuldades não estão só a leste. Na região da Zaporíjia, os soldados vão poupando as já poucas munições que têm. Alexander já se privou de atacar um blindado russo.
Я сьогодні можу, наприклад, якщо немає потенційних цілей, взагалі нічого не використати, значить на завтра буде більше. A falta de munições é o grande problema, mas não é o único. Na linha da frente, o exército ucraniano ainda recorre à artilharia do tempo da União Soviética. O pacote financeiro americano demora a chegar. Эти финансы должны были пойти на производство, в том числе артиллерийских снарядов натовского образца, но оно очень все идет медленно, к большому сожалению. И за эти задержки, за это uменьшение помощи, к сожалению, приходится расплачиваться жизнью нашей пехоты. Há já várias semanas que os ucranianos dizem não ter os meios necessários para travar os avanços da Rússia. Algumas baterias de artilharia até estão a ser usadas com apenas 10% do abastecimento de que precisam. O Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas começou esta segunda-feira as audiências sobre a legalidade da ocupação por Israel das terras destinadas a um futuro Estado palestiniano. A sessão, que deverá durar 6 dias, surge na sequência de um pedido da Assembleia Geral da ONU para que seja emitido um parecer consultivo sobre a matéria. É provável que os juízes demorem meses a emitir um parecer. Uma das questões a analisar são as consequências jurídicas da violação por Israel do direito do povo palestiniano à autodeterminação, da ocupação, da colonização e da anexação prolongada do território. Após o discurso dos representantes palestinianos, um número sem precedentes de 51 países e 3 organizações internacionais irão intervir. Não está previsto que Israel fale durante as audições, mas poderá apresentar uma declaração escrita. Centenas de pessoas voltaram a protestar contra o governo de Israel em várias cidades do país, exigindo eleições antecipadas. Em Tel Aviv e Jerusalém, as famílias dos reféns uniram-se para protestar, como tem acontecido todos os sábados, a favor de um acordo com o Hamas para a libertação dos 134 reféns que permanecem em cativeiro em Gaza. Os manifestantes mostraram-se furiosos com a recusa de Netanyahu em enviar um representante ao Cairo, capital do Egito, para conversações sobre o possível fim do conflito. We need a deal now. A Presidente da Comissão Europeia candidata a um segundo mandato após as eleições europeias de junho. Ursula von der Leyen fez o anúncio segunda-feira em Berlim após uma reunião da União Democrata Cristã, partido de centro-direita alemão. Em 2019, obteve o cargo num surpreendente convite direto dos líderes da União Europeia, mas agora a situação é completamente diferente, disse. Heute, 5 Jahre später, treffe ich eine ganz bewusste und wohl überlegte Entscheidung. Die Welt heute ist eine gänzlich andere als 2019. Wir haben gemeinsam viel durchgemacht in den vergangenen 5 Jahren und ich glaube, man kann sagen, wir haben mehr geschafft, als wir uns je vorstellen konnten. In diesen 5 Jahren ist nicht nur meine Leidenschaft für Europa gewachsen, sondern natürlich auch meine Erfahrung, wie viel dieses Europa für seine Menschen leisten kann. Assim, von der Leyen será a candidata principal do Partido Popular Europeu, pondo fim a meses de especulação sobre se avançaria para este ou outro cargo, nomeadamente na NATO, que deverá mudar a sua liderança em breve. O slogan da sua campanha visa responder ao clima de crise acentuada. So for me, it's the most important. We want to strengthen democracy of Europe in the European Union, and we want to address all the challenges around us, but in a way that people know that there's safety and security within the European Union for them. A resposta à pandemia de Covid-19 e à guerra na Ucrânia fizeram de von der Leyen uma figura de proa na Europa e no mundo, trunfos que tentará capitalizar na campanha. Um grupo de agricultores da Chequia bloqueou uma artéria no centro de Praga esta segunda-feira como parte de um protesto que pretendia bloquear os principais acessos à capital. No entanto, as principais organizações do setor distanciaram-se deste protesto. O ministro da Agricultura criticou as manifestações. To je plácnutí do vody těch organizátorů.
kteří bohužel mnozí z nich nemají se zemědělstvím vůbec nic společného. Je potřeba vidět, že za tou výzvou do značné míry jsou politické ambice některých kruhů. Mě to mrzí, protože já bych daleko raději vedl dialog právě se zástupci zemědělců a vždycky se vede lépe dialog u stolu, než někde na ulici nebo na náměstí. A manifestação é organizada pela Associação dos Sindicatos Independentes da Chequia. O grupo de agricultores pretende permanecer em Praga durante pelo menos 2 dias. My do té Prahy dneska jedeme vyjádřit vlastně nespokojenost s nastavením vůbec evropského kontextu zemědělství jako takového. Ty naše protesty jsou za stejnou věc, jako jsou protesty v ostatních evropských zemích. To znamená, nám se nelíbí Green Deal, nelíbí se nám jeho zavádění v zemědělské prvovýrobě, které v podstatě je pro nás extrémně omezující až devastující. Os agricultores checos pretendem que o país saia do Pacto Ecológico Europeu. As principais críticas a este pacto têm a ver com os limites ao uso de químicos e às reduções planeadas na emissão de gases com efeito estufa. Também na Polónia, os agricultores saíram à rua e bloquearam no domingo o acesso a uma das fronteiras com a Ucrânia. A Comissão Europeia anunciou a abertura de um processo formal para avaliar se o TikTok violou a Lei dos Serviços Digitais que entrou em vigor no ano passado. Segundo Bruxelas, há funcionalidades da plataforma que incluem ferramentas de verificação da idade que podem não ser razoáveis, proporcionais e eficazes. Bruxelas está também a investigar as medidas de privacidade do TikTok para os mais novos, a transparência nos anúncios e se a plataforma está a dar aos investigadores acesso aos dados.